Olá, meus irmãos da Igreja Batista em Bragança Paulista. Oportunidade de dar uma palavrinha bem rápido para vocês. Eu sou o pastor Paulo Santana. Eu sou a Dulce Santana, esposa do pastor Paulo Santana. Temos 2 filhos, Josué, casado com a Juliana, Timóteo, casado com a Geisa. Josué mora na Ásia, é missionário entre o povo muçulmano. Timóteo e Geisa moram em Foz do Iguaçu e servem a Deus na Igreja Batista Itaipu. Muito bem, nosso tempo aqui, espero que seja bem breve, para falar um pouquinho, encorajar os irmãos sobre o aconselhamento bíblico. Deus nos deu um grande privilégio de estarmos envolvidos com o aconselhamento bíblico a partir do ministério que nós estávamos engajados por 31 anos ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Acredito que os irmãos conhecem bem, os pastores de vocês tiveram e têm grande contato com esse seminário. Servimos a Deus até dezembro do ano passado ali no Palavra da Vida. Por conta da natureza do nosso ministério como professores e também orientadores de alunos, nós sempre tivemos a oportunidade de investir na vida dos nossos alunos através do aconselhamento, o discipulado que ocorria, então conversas, conflitos, necessidades e oportunidades. Uma parcela grande do nosso ministério foi com namorados e noivos, e naturalmente isso foi transposto para casais casados. E então, sempre percebemos que faltava mais algum elemento, ou talvez um preparo para essa coisa que nós fazíamos, né, de auxílio, de aconselhamento. Foi que, então, ali em 2002, o professor Carlos Oswaldo Pinto, que hoje está na glória com o Senhor Jesus, ele nos desafiou a fazer um curso, um mestrado em aconselhamento bíblico. Na época não havia nada no Brasil, então nós fomos desafiados aí para os Estados Unidos, onde eu fiz, então, um mestrado em divindade na área de aconselhamento bíblico. Foram 2 anos e meio, bem puxados, mas uma grande oportunidade de estudar a fundo os assuntos, não tão a fundo, mas ganhar muito mais ferramentas do que a gente tinha até então. Então, retornando ali em 2006, a Palavra da Vida, nós assumimos as matérias relacionadas com o aconselhamento bíblico, e naturalmente, por causa desse envolvimento e de ministrar matérias assim, os pastores nos enviavam muitas pessoas para ajudá-las, auxiliá-las com o aconselhamento. A grande parte, queridos, foi com casais casados, marido e esposa, nas suas lutas, nos seus conflitos, e muitos, com certeza, avançaram, deu muito certo, e, infelizmente, alguns não prosseguiram. A gente sempre tenta entender quando algo assim acontece, o que aconteceu? Foi falha do conselheiro, da conselheira? É possível, nós temos que procurar o lado em que nós não interagimos ou não fizemos corretamente, mas também tem um lado do aconselhado, que ao ser, às vezes, confrontado com a verdade da palavra, ele rejeita para poder ficar, talvez, no estado que ele está, ou na preferência, ou do jeito que ele quer. Então, sempre são os 2 lados aí de avaliação. Mas, com certeza, aqueles que se engajam no aconselhamento é extremamente prazeroso para quem está ministrando, quem está auxiliando na luta, no problema, no conflito. Então, o aconselhamento basicamente é isso, é ajudar as pessoas a lidarem com uma situação em que elas não sabem como lidar. Evidentemente que ela precisa expressar esta necessidade, esta carência, ela precisa, em outras palavras, querer a ajuda, né? E ela vem até você. No corpo de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus, não é diferente. Grandes oportunidades surgem, muitas vezes a partir das amizades, dos pequenos grupos. As pessoas demonstram uma confiança em você e vêm até você para abrir o coração, conta um problema, uma luta, uma dificuldade pessoal, relacional, se é casado no casamento, se é solteiro, uma dificuldade, se é uma intriga familiar, enfim.
Exatamente aí moram as oportunidades do que a palavra de Deus diz em Colossenses 3,16, não é? Que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, mas que nós temos um papel de aconselharmos uns aos outros. Então, evidentemente que os casos mais complexos, ou talvez podemos dizer casos difíceis, uma pessoa como a figura do pastor, alguém que está engajado com busca de conhecimento na área do aconselhamento, talvez esteja mais preparado para auxiliar. O que eu quero dizer para você é, não se assuste quando algo tão diferente ou tão difícil aparecer para você, porque você vai usar a palavra de Deus. Ela tem as respostas, ela tem os princípios para o indivíduo aplicar no coração, na vida e alcançar uma vida piedosa. Eu tive um caso bem interessante em que essa pessoa, era um homem, ele tinha visões, e aquelas visões que ele tinha, elas eram muito reais para ele. Ele contava com muita vivacidade, era muito vívido, parecia de fato real, e para ele era real. Então, no meu aconselhamento, eu falei, o que eu entendo dessas visões que esse irmão está tendo? Conhecendo mais, buscando informações, eu vi que o contexto teológico dele era muito diferente do meu, vamos dizer assim, um contexto mais pentecostal, onde essas visões, essas coisas aconteciam. No entanto, era um indivíduo que estava longe, distante da igreja, não estava frequente numa igreja, não tinha uma vida de devoção, de adoração a Deus, de comunhão com Deus, com a palavra, estudo bíblico, muito menos uma frequência, um engajamento numa igreja local. Falei, bom, é por aí que eu vou entrar. Eu quero ajudar esse irmão, que ele busque restaurar o relacionamento dele com Deus em primeiro lugar, e também lidar com umas dificuldades que ele tinha com relação à igreja local. Tinha um ranço muito grande no coração com relação a pastores, líderes. Eu tentei mostrar para ele que esses homens são passíveis de erro, eles têm as suas lutas também, e que ele não deveria olhar para os homens, mas sim para o ensino que eles prestavam. Se o ensino era bíblico, ele deveria se submeter. E com a graça de Deus, ele foi retornando, parou, né? Sem dúvida, aquela situação de visões que ele tinha, que eram tão reais para ele, elas acabaram. Ele encontrou uma igreja dentro da linha, né, de pensamento dele e passou a frequentar aquele grupo, e a gente vê uma restauração ali. Claro, tinha tantas outras complexidades aí, mas para você perceber, eu me sentia totalmente incapaz de ajudar esse homem. Com relação a um problema específico. Mas eu percebi que outras coisas o estavam levando a isso. E foi onde eu foquei, que era a vida dele com Deus, o relacionamento dele com Deus e a vida de relacionamento com a igreja. Então, é isso, meus queridos. A Igreja Batista em Bragança Paulista tem uma grande oportunidade, né, de agora ter estruturado um ministério de aconselhamento bíblico. Então, eu diria que o que é essencial sem dúvida, os treinamentos, eles são importantes, materiais à disposição, às vezes dentro de temas diversos. Impossível num único curso você estudar todos os temas e problemas que as pessoas vão te trazer. Então, as conferências, os livros são preciosíssimos, os artigos, eles te lançam luz de princípios bíblicos que você poderá ajudar as pessoas que virão até você. Se você fizer como o texto de Romanos, o capítulo 15, ele estava marcadinho aqui, versículo 14, que é o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Esse admoestardes pode ser aconselhar, tá bom? E esse é um papel para nós que somos irmãos em Cristo. Em Cristo temos esta tarefa de ajudarmos, né, uns aos outros. Se você tem essa bondade no seu coração, você vê o seu irmão em sofrimento, você pode trazer a palavra de Deus. E é ela quem é o guia, é ela quem é o alicerce, é ela quem é o manual de conteúdo para você auxiliar. Não é sua opinião, não são suas ideias, não são as suas emoções que vão auxiliar o aconselhado. Você pode se emocionar, em alguns casos você pode dar uma ideia, se não há um conflito bíblico,
às vezes é só uma questão de sugestão. Que cor de carro eu compro, pastor? Vermelho ou azul? Isso é só uma opinião, não há um princípio bíblico por trás. Porém, se essa escolha vai trazer uma guerra entre o marido e a esposa, e os dois estão em conflito, você vai ter que olhar para a palavra de Deus e ver como que eles buscam uma pacificação na escolha da cor do carro. Tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar, bem rapidamente. Quero encorajá-los a participar das oportunidades que vocês terão, de treinamentos, conferências. Amém? Um grande abraço, Deus os abençoe. Abraço.